Meus irmãos e amigos, a minha saudação é de paz. Nesse momento, eu gostaria de me apresentar. Eu sou o pastor Eduardo Souza, do Ministério Santo dos Santos, aqui na cidade de Fortaleza. Eu venho em meio a esse testemunho verdadeiramente mostrar para cada um de vocês o poder e a grandeza do nosso Deus. Revelar através da minha vida o que foi que o Senhor fez através do Espírito Santo. Eu quero começar em primeiro lugar dizendo que sou muito grato ao Senhor por ter me alcançado, pois a Bíblia, ela nos ensina dizendo que não foram nós que escolhimos ao Senhor, mas foi o Senhor que escolheu a vós outros, para que vá e dê fruto, e que o vosso fruto permaneça. Eu quero iniciar na minha infância. Na minha infância, meu pai, minha mãe, somos uma família de 2 irmãos, e com 7 anos de idade, eu tive a notícia, mesmo sem entender, uma criança, que o meu pai veio a falecer. O meu pai veio a falecer. E nesse falecimento do meu pai, a minha mãe, uma mulher destemível, uma mulher guerreira, como muitas mães que nesse momento, eu creio que você vai ouvir esse testemunho, você mãe, você mulher destemível, não jamais descartando os pais, porque também muitos pais lutadores, muitos pais batalhadores. E a minha mãe, aquela mulher, ela abraçou aquela causa e ela criou, dentro de uma comunidade, 2 filhos. Eu, Eduardo, e a minha irmã, por nome de Lúcia. E criou nós ali naquela comunidade, onde nós sabemos que nesses últimos dias é bem verdade que nós criarmos nossos filhos dentro de uma comunidade não é fácil. Há uma possibilidade muito grande de muitos acabarem veredando outros caminhos, caminhos destrutivos, como também muitos que foram criados dentro das comunidades, graças a Deus, tiveram muitas oportunidades e graças a Deus não veredaram a caminhos destrutivos e hoje são pessoas bem-sucedidas, pessoas que a qual, graças a Deus, não tiveram a infelicidade que eu tive, porque com aproximadamente dos meus 14 anos para 15 anos de idade, eu era somente um jovem da escola, ajudava minha mãe em casa, porque a minha mãe, ela tinha um bar em uma localidade por nome de Cocó, na antiguidade. A minha mãe tinha um bar e também a minha mãe trabalhava vendendo merenda nas construção civil. E eu ajudava ali a minha mãe no carrinho de mão dela, no carro de mão, eu levava o carro de mão e nós vendíamos merenda ali na construção civil e ao mesmo tempo ela tinha um bar ali na localidade do Cocó, próximo do Shopping Guatemi, aqui na nossa cidade de Fortaleza. E dentro dessa comunidade, eu lembro bem que a minha vida era somente ajudar minha mãe a trabalhar vendendo as merendas e os lanches e ao mesmo tempo ir para a escola. E com aproximadamente meus 14, 15 anos de idade, eu fui convidado, juntamente com alguns amigos, para irmos para um local onde tinha videogame, chamada como Casa do Game. E fui convidado com alguns amigos para irem nesse videogame, a qual na minha infância nós gostávamos muito de estarmos sempre jogando ali videogames. E foi através desse lugar, na Casa do Game, onde eu tive o desprazer de experimentar a primeira vez um trago em um cigarro. Trago em um cigarro normal. E foi aonde a primeira vez que eu fumei ali aquele cigarro.
E de antemão eu já quero abrir um parêntese aqui nesse testemunho para explicar para você que evite o primeiro trago, evite o primeiro gole, evite a primeira carreira de cocaína, porque muitos hoje estão totalmente aprisionados porque não conseguiram evitar o primeiro trago, ou a primeira fumada, ou a primeira cheirada. E ali naquele momento, naquela casa de game, com alguns amigos da minha infância, eu fumei o primeiro cigarro. E do primeiro cigarro, eu fui levado por um colega, que não vou citar o nome por questão de ética. Fui levado e convidado por esse colega a uma escola. Escola essa por nome de Joaquim Albano. Joaquim Albano ali pro lado, mas nas proximidades ali da Piedade. Fomos levados para lá. E lá nós pulamos um muro abandonado e tinha mais 2 amigos de outro bairro lá. E nós pulamos esse muro abandonado e ali foi aonde eu tive também a primeira oportunidade de fumar o primeiro cigarro de maconha. Ou o desprivilégio de fumar aquele cigarro de maconha. E eu me lembro como se fosse hoje, nós fumamos ele na palha de milho. Enrolamos ele ali na palha de milho e começamos a utilizar aquela droga. E ali nós fumamos aquele cigarro de maconha todinho. E eu me lembro que eles rindo ali, sorrindo para um lado e para o outro. E eu fui tentar me levantar, meus amigos e ouvintes, que vai ouvir esse testemunho poderoso que vai mudar a sua vida. Eu creio que através desse testemunho, muitas mães serão impactadas, muitos pais serão impactados, muitos jovens verão a verdade e a veracidade, que a droga é um caminho sem fim, mas ainda existe Jesus, que tem o poder de resgatar, transformar e mudar a vida do cristão. E quero dizer para você, mãe, quero dizer para você, pai, quero dizer para você, irmão, que porventura já frequenta a igreja, e que se você tem algum ente querido, alguém na tua família que está enfrentando essa batalha, que está enfrentando essa luta essa na droga, luta essa na prostituição, luta essa na bebida alcoólatra, eu não sei qual seja a prisão que alguém porventura da sua família esteja aprisionado. Eu quero dizer para você hoje, nesse momento, não desista dele, não desista dela, lute até o fim, continue, pois o mesmo Deus que resgatou a minha vida, que transformou a minha vida, Ele tem o poder de transformar a vida do teu filho, tem o poder de transformar a vida da tua filha, pois tem pai nesse momento, tem mãe nesse momento, até mesmo esposa, até mesmo esposo, que daria tudo para resgatar o seu ente querido que está aprisionado na droga nesse momento. Mas eu profetizo, pelo poder que há na palavra de Deus, que através desse testemunho de vida, através desta poderosa palavra, você vai se levantar com força, com vigor, e o Espírito Santo vai te encher cada vez mais para você continuar essa batalha, para você continuar essa luta e para você não desistir do seu ente querido. Vamos lá, meus irmãos, continuando. E quando eu fumei esse cigarro de maconha, eu me lembro que eu tentei me levantar. E quando eu fui me levantar ali, faltou as pernas. As minhas pernas adormeceu. E quando as minhas pernas adormeceu, eu caí. E quando eu caí, sentado no chão, eu olhei para eles e perguntei para eles, o que foi isso? O que foi que aconteceu comigo? Por que eu não estou sentindo minhas pernas? E naquele momento, sob o efeito da droga, eu comecei a chorar e as lágrimas caíram dos meus olhos. Somente um jovem de 14 para 15 anos de idade naquele momento, com outros jovens já com 18, 19, 20 anos. Por isso que eu digo para você, cuidado com as influências, cuidado com os convites, que estão te fazendo, preste bastante atenção. E eu perguntei para ele chorando, o que é que está acontecendo comigo? Por que eu não estou sentindo minhas pernas?
E um deles, sorrindo, olhando um para o outro, e disse: ele está dando um brancão. Ele está dando um brancão aí. Corre, pega leite para ele. Pega leite para passar o efeito da droga. Mas ali, eu já tinha dado o primeiro trago. E foi através daquele primeiro trago, na maconha, que eu continuei querendo mais. E comecei agora, já não andar mais com a minha mãe, vendendo os lanches na construção civil, ajudando a minha mãe com os carrinhos de mão, aquela mulher lutadora que quando eu lembro da minha mãe, os meus olhos enchem d'água, querido. E às vezes a emoção quer ser mais forte. De quanto essa mulher lutou por mim, de quanto ela batalhou por mim, em nenhum momento ela desistiu da minha vida. E ali eu já não comecei mais a ajudar minha mãe vendendo aqueles lanches. Eu comecei agora a querer mais. Eu comecei agora a querer mais utilizar o cigarro de maconha, porque o diabo ele é sagaz, meus irmãos. Eu estou falando de algo que eu vivi. Eu estou falando de algo que é uma realidade e uma verdade. O diabo ele é sagaz, ele começava a introduzir na minha mente que agora eu só sentia fome se eu usasse um cigarro de maconha. Toda vida que eu me acordava, o meu lanche estava lá. Mas antes de lanchar, primeiro eu dizia: não, eu tenho que primeiro fumar um cigarro de maconha. Depois que eu fumar um cigarro de maconha, eu venho lanchar. E ali ele vai te enganando, ele vai mentindo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o diabo, ele é o pai da mentira. Satanás, ele é o pai da mentira. Pois a Bíblia diz em João 10:10 que ele veio para roubar, matar e destruir. E ali eu era enganado, porque a Bíblia nos ensina que o diabo não cega os olhos, o diabo cega o entendimento. Ele faz com que o entendimento do homem ache que aquilo que ele está fazendo é correto, mas não é. Porque naquele momento, querido, eu estava automaticamente entrando em um caminho sem fim, entrando em um caminho destrutivo, entrando em um caminho, que aquele caminho levaria à morte, não somente a minha, porque nós sabemos que a morte espiritual, a morte física e a morte eterna, aquele caminho que eu estava querendo andar, ou que eu andei, que eu entrei dentro daquele caminho, levou à minha destruição, levou à minha morte física e à morte espiritual, que é a qual eu já estava. Só não levou à morte eterna, porque o Senhor tinha um projeto na minha vida. Como eu profetizo nesse momento, que Ele também tem na sua vida, você que vai ouvir esse testemunho, o Espírito de Deus te colocou aí para você saber que da mesma forma que Ele fez a obra na minha vida, Ele também vai fazer na sua vida. Apenas creia e acredite. E esse caminho que eu comecei a veredar, começou a destruir a minha vida. Mas não somente a minha vida, começou também a destruir a vida daqueles que estavam dentro da minha casa. Começou a levar um sofrimento da minha mãe, começou a levar o sofrimento da minha irmã, começou a levar o sofrimento dos meus tios, das minhas tias, daquelas pessoas que muito me amavam. Todos eles, quando a minha mãe descobriu que eu já era um jovem viciado na maconha, a minha mãe começou agora a levar um sofrimento, mas não parou por aí, porque eu não fiquei só na maconha. E como eu estou explicando para você, que a partir do momento que eu deixei de trabalhar com a minha mãe, agora eu fui percorrer um caminho para que eu viesse conseguir dinheiro para utilizar a droga, porque da maconha entrou a cocaína, da cocaína entrou a Ripinol, da Ripinol entrou a Beflogin, da Beflogin entrou a aranha, da aranha entrou a pedra de crack, aonde por muitas das vezes é o fim destrutivo para todos. E muitos que entram na pedra de crack não têm a mesma oportunidade que eu estou tendo aqui nesse momento de testemunhar, porque muitos já foram ceifados, muitos já foram destruídos, mas eu quero dizer para você nesse momento, meu irmão, você pode até mesmo estar se sentindo no fundo do poço, você, meu irmão, você, minha irmã, mas eu quero dizer que há uma luz no fundo do túnel, há uma luz no fundo do túnel para te resgatar de lá do jeito que me resgatou. E eu comecei agora
a pequenos furtos. Comecei agora a cometer pequenos furtos. Esses pequenos furtos que eu comecei a cometer agora dentro dos supermercados. Entrava dentro dos supermercados e começava a roubar coisas dentro do supermercado para vender na boca de fumo. Para vender para outra vítima que está ali preso também, que é o traficante, que é a pessoa que vende a droga. É outra vítima que também está ali aprisionado pelo mal. Então eu roubava dentro dos supermercados, roubava perfume, começava a roubar pequenos furtos, furtos pequeninos. Começava a roubar para trocar por drogas. E ali foi aonde foi vendo os novos conhecimentos, os novos contatos. E começamos ali, em um bairro conhecido como a Grande Aldeota, na cidade de Fortaleza. Começamos ali agora já começar a roubar outros tipos de coisa. Começamos agora a veredar os caminhos de assaltos à mão armadas. E ali armado com arma de fogo, nós começamos agora também a render muitos pais de famílias que trabalhavam nos apartamentos da Grande Fortaleza. Nós pulávamos, eu e alguns colegas, que eu não vou citar nome por questão de ética, pulávamos nesses apartamentos, rendíamos o segurança que estava ali trabalhando, aquele pai de família também, que hoje eu me arrependo do fundo do meu coração e da minha alma, porque ele era somente um pai de família que estava trabalhando para levar o sustento para sua casa, e nós rendíamos aquele pai de família e estourávamos todos os carros que havia na garagem daquele apartamento. Estourávamos todos os veículos e levávamos aparelhagem de som e tudo que havia dentro daqueles carros. E eu me lembro que a primeira vez, com 16 anos de idade, eu fui preso. Eu fui preso de menor e fui para um centro educacional Dom Bosco, que tinha na época o diretor por nome de Henrique. Então eu fui para esse centro educacional Dom Bosco, para menores de idade, e ali eu passei 45 dias. Passei 45 dias preso naquela febense, e ali a minha mente foi cada vez mudando. Os espíritos malignos, eles foram cada vez mais se apossando da minha vida para me destruir. E quando eu saí, depois daqueles 45 dias dentro daquela febense, conhecendo outros contatos, conhecendo outras pessoas, nós começamos a fazer outros tipos de assalto. Assalto esse como farmácia, assaltando farmácias na Grande Fortaleza, assaltando ônibus, enfim, fazendo vários tipos de assalto na grande cidade de Fortaleza. E eu me lembro como se fosse hoje, não lembro bem a data específica, mas aqui é aonde entra a veracidade e a verdade do poder de Deus na vida de um homem quando ele tem uma grande obra. Eu estava em um posto esse, na época, Avenida Estados Unidos. Hoje, Senador Vigílio Távora. Estávamos naquele posto Petrobras, posto BR da Petrobras. E estávamos ali em 3 pessoas. Tinha feito uma série de assaltos na cidade e estávamos ali bebendo, utilizando droga, mas naquele momento não estávamos para praticar nada. Estávamos somente bebendo, lá fora no posto. E nesse posto tinha um centro de conveniência, aquelas conveniências onde vende cerveja, aquele tipo de coisa. E estávamos assentados nós 3 lá naquele momento. Estava eu, hoje, pastor Eduardo, na época, Dudu, conhecido como Dudu Macarrão, era o apelido que o diabo colocou em mim, porque a Bíblia diz que Deus chama pelo nome, quem chama pelo apelido é o mal. Dudu Macarrão, que era o meu apelido, estávamos ali naquela época eu, hoje pastor Eduardo, para a honra e para a glória do Senhor,
Henrique, conhecido como Gato Cabeção, e Odélio, que infelizmente hoje é um jovem que faleceu. Esse jovem, por nome de Odélio, ele faleceu. Faleceu quando eu estava dentro de uma penitenciária, recebi a notícia que ele tinha falecido em um assalto. Que o Odélio tinha falecido em um assalto. E o Senhor, por misericórdia e bondade, naquela noite, estávamos lá todos nós bebendo. Estávamos bebendo e utilizando droga. E um dos nossos amigos, por nome de Ronaldo, tinha levado 2 tiros na perna nesse posto de conveniência. Ele tinha levado 2 tiros na perna de um segurança que trabalhava nesse posto. E naquele momento nós estávamos na hora errada, no momento errado e no canto errado. E aquele homem, segurança, que eu não lembro o nome, não sei do caminho que a qual ele tomou, mas ele estava ali para proteger o patrimônio de um patrão que a qual ele trabalhava. Mas nós não estávamos lá para roubar e nem fazer mal a ninguém. Estávamos somente fazendo mal a nós mesmos e aos nossos familiares, como eu expliquei para você no começo desse testemunho. E começamos a olhar um para o outro e falar um para o outro. Ei, o fulano está ali. Ei, o fulano está lá dentro do centro de conveniência. Aí eu me lembro que eu tomei a frente deles e disse assim, olha, nós estamos aqui, mas ninguém está fazendo nada com ninguém não. E ninguém está aqui para arrumar confusão com ninguém não. Nós vamos ficar aqui, vamos continuar bebendo aqui. E quando menos imaginamos, ele saiu lá de dentro, ele estava somente de calça jeans e tênis. Ele estava sem blusa, que era para ninguém perceber que ele estava armado. E ele veio para próximo de nós três. Se aproximou de nós três, e eu sentado numa cadeira de plástico. Ele olhou para nós três e disse, o que é que vocês estão fazendo aqui? Eu tomei a frente, me lembro que nem se fosse hoje, drogado, afoito. Eu olhei para ele e disse, ó, nós estamos aqui, mas ninguém está aqui para atrás de confusão com ninguém não. Aí ele falou, mas eu não quero nem saber. Eu não quero nem saber se vocês estão atrás de confusão ou se não atrás de confusão. Foi no momento que ele sacou a arma. E quando ele sacou aquela arma, ele deu um golpe na arma, foi o que eu me lembro. Quando ele deu aquele golpe na arma, ele aprontou na nossa direção. E eu sentado, ele deu o primeiro disparo. E quando ele deu o primeiro disparo daquela arma, ela veio direcionada ao meu peito aqui, ó. Aqui, no meu peito esquerdo. Aqui no meu peito esquerdo, essa bala pegou aqui na batida do meu coração. Você vai ver o testemunho, o quanto é poderoso e é tremendo o poder de Deus de transformação na vida do homem. E essa bala pegou no meu peito esquerdo. E eu me lembro que eu me virei, caí da cadeira e olhei para ele. Quando eu olhei para ele, os meus amigos já tinham corrido, os meus amigos já tinham corrido de infância, já tinham corrido. E quando eles correram, ele apontou para eles e deu 2 tiros, que pegou no Henrique, no Gato Cabeção, o irmão Henrique. Pegou lá no Henrique, um na barriga dele e outro talvez no braço dele. Não, um no braço, um pegou no braço do Henrique e o outro pegou na barriga dele. E quando eu levei esse tiro no peito, que eu peguei aqui, que eu vi o sangue, eu saí correndo. E quando eu saí correndo, ele apontou a arma para mim do posto para o outro lado da pista que eu estava. E ele deu mais um disparo, esse disparo pegou na minha perna. E quando esse disparo pegou na minha perna, eu saí correndo para tentar entrar dentro da comunidade, mas eu não consegui. E eu não consegui e caí. E quando eu caí, eu só ouvia gritos e vozes. Eu ouvia gritos e vozes, as pessoas gritando, aquelas vozes, e eu deitado no chão desmaiado. E segundo o testemunho das pessoas da comunidade que a qual eu morava, que é uma comunidade dentro da Aldeota, uma comunidadezinha pequena dentro da Aldeota, onde eu nasci, me criei, tenho muitos amigos, irmãos, enfim, Deus abençoe até os moradores dessa comunidade. E os testemunhos da comunidade que viram aquela cena, um deles, que eu não posso me esquecer, que depois eu ouvi os relatos da população, eu estava desmaiado no chão, eu estava como se morto no chão. Um deles, por nome de Normando,
Normando foi o meu primeiro professor de escolinha de futebol, é uma bênção do Senhor. Outro também por nome de Pissarra, que também é um homem abençoado por Deus. Segundo os testemunhos, eles me colocaram dentro de um carro e me levaram para o hospital HGF de Fortaleza. Me levaram para o hospital HGF de Fortaleza. E lá nesse hospital foi aonde eu tive uma das maiores experiências com Deus na minha vida. Foi quando me jogaram em cima daquela maca, aqueles carros que chegam me jogaram em cima daquela maca. E quando me jogaram em cima daquela maca, um deles disseram, olha, esse aqui morreu e aquele ali está baleado. Ou seja, muitos já pensavam que eu estava morto. Quando me jogaram em cima daquela maca, olha, esse aqui morreu. E me botaram em cima daquela maca, eu me lembro, eu com os meus pensamentos, com os dons que ainda ficaram sobre a minha vida, o de audição que eu estava ouvindo, tudo direitinho. Eu me lembro que cortaram a minha roupa todinho naquele momento. E eu me lembro naquele momento que eu me levantei. E quando eu me levantei, eu vi uma luz sobre os meus olhos. E aquela luz era algo muito tremendo, uma luz que ofuscava, que hoje eu compreendo e entendo que aquela luz era a luz do Senhor. E eu olhei para aquela luz e falei para aqueles que estavam me levando, olha, eu não morri ainda não. E eu só falei essa palavra. E quando eu falei, eu caí novamente. E me levaram. E eu quero agradecer aqui também, quero externar a minha gratidão àquela equipe de médico que eu não sei quem foi os médicos, mas Deus sabe quem foi os médicos, que foram os autores ali através do Espírito de Deus, através da força de Deus, que foram eles que fizeram a cirurgia na minha vida e foram usados por Deus para salvar a minha vida naquele momento. E eu me lembro que depois de algum tempo em coma, de alguns dias em coma, eu me lembro que eu abro meus olhos. E quando eu abri meus olhos, meu braço estava muito inchado, esse peito aqui muito inchado, a minha perna muito inchada, a perna esquerda. E quando eu abro os meus olhos, que olho para o meu lado, a primeira pessoa que eu vejo sentado ali, intercedendo por mim, você sabe quem era? Minha mãe, minha amiga, a mulher que lutou por mim, aleluia, até o último minuto a me entregar nas mãos do Senhor Jesus. E quando eu olho, está minha mãe lá do meu lado, e eu pergunto para ela, mãe, o que foi que aconteceu comigo, mãe? Pelo amor de Deus, o que foi que aconteceu comigo? A minha mãe olhou para mim e disse, meu filho, você levou 2 tiros, mas graças a Deus, você não morreu. Aí eu fiz só balançar minha cabeça, passei alguns dias naquele hospital, saí daquele hospital, voltei para minha casa, andei alguns meses de muleta, puxando a muleta, caxingando, mas mesmo assim, de tão aprisionado que eu estava, não procurei a oportunidade que Deus estava me dando naquele momento de entregar meu coração para Jesus. Deus enviou anjos sobre a minha casa, os irmãos foram na minha casa, os cristãos da época foram na minha casa, oraram por mim, intercederam por mim e perguntaram se eu queria aceitar Jesus. E eu falei para eles que ainda não estava preparado, porque eu não entendia o poder da palavra de Deus. Porque eu quero dizer para você que vai ouvir esse testemunho, e em algum momento você pensar em aceitar Jesus e entrar na sua cabeça ou na sua mente essa palavra de que você não está preparado, eu quero dizer para você e deixar bem claro através da palavra de Deus, que Deus ele não chama os preparados, Deus não chama os capacitados. A Bíblia diz que é Deus quem prepara, é Deus quem capacita, é Deus quem respalda e Deus quem envia para fazer a grande obra. Ele só quer que você se arrependa, Ele só quer que você abra o seu coração e que você reconheça que sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. E os irmãos chegavam na minha casa, me evangelizando, trazendo a palavra. E eu dizia para eles que naquele momento eu não estava preparado, porque havia umas escamas sobre os meus olhos.
eu estava preso nas drogas, eu estava preso aos assaltos, eu estava aprisionado à vida fácil, à vida de facilidade. Porque hoje eu tenho um entendimento que há dois caminhos, o caminho estreito, aleluia, e o caminho largo. Nós sabemos que o caminho estreito é aquele que o Senhor nos chamou para viver, porque o caminho largo é aquele que leva à perdição. Amém, meus irmãos? Então, continuando o meu testemunho, mesmo assim sendo evangelizado, depois de 2 tiros no peito esquerdo e uma na perna esquerda, eu não quis abrir o meu coração para Jesus. Me recuperei, e no que me recuperei, ali nasceu mais mágoa no meu coração. Ali desceu para o meu coração mais mágoa. E junto com a mágoa agora veio o desejo de vingança. Agora veio o desejo de vingança. Eu pensando na minha mente que eu preciso me vingar. Que se a minha vida não foi ceifada, agora eu preciso me vingar, porque senão ele vai vir e com certeza vai me matar. E ali atrás do desejo de vingança, eu comecei a me aprisionar cada vez mais na droga, comecei a me aprisionar cada vez mais nos assaltos, comecei a me aprisionar cada vez mais ali dentro daquela comunidade. E eu me lembro que no ano de 99 para 2000, eu fazendo um assalto, eu armado, com uma arma do calibre 38, eu passei por um segurança na época. Esse segurança, eu não sabia que ele era um policial. Ele era um policial e ele estava com uma pistola. E eu pensei comigo, não, eu vou tomar essa pistola e vou ficar um pouco mais armado. Já estou com esse 38, vou tomar essa pistola e vou ficar mais armado ainda para me proteger e concluir o plano do diabo, que era o desejo de vingança. E passei por esse policial que estava fazendo a segurança, passei por esse segurança naquele momento que estava fazendo o seu trabalho ali naquele local, passei por ele, fui lá na esquina e voltei. Isso eu a pé. E quando eu voltei, que cheguei próximo dele, que coloquei as mãos dentro da minha calça, que fui sacar a arma, ele já veio rapidamente e pegou no meu braço, foi rápido, irmão. Ele pegou no meu braço, me deu uma gravata e me colocou no chão. Quando eu olhei, ele já estava com o joelho no meu pescoço, me enforcando e me matando. E falando as palavras dele, você ia me matar, você ia fazer isso comigo? E eu disse, não ia matar o senhor não, eu ia só tentar roubar mesmo a arma. Ele, não, você ia me matar. Sei que me prenderam, me levaram para o 2º distrito de Fortaleza. E ali foi a primeira vez que eu fui levado para o Instituto Penal Paulo Sarazate. E ali dentro daquele presídio, no ano 2000, dentro daquele presídio, eu comecei também a ver muitas coisas terríveis ali naquele lugar. Eu comecei a testemunhar ali muitas mortes, comecei a testemunhar rebeliões, comecei a testemunhar muitas coisas. Mas ali é onde muitos dizem, é onde o filho chora e a mãe não vê. E ali também dentro daquele presídio, mesmo assim, eu não parei de consumir a droga e me aprofundar cada vez mais. E ali naquele presídio, passando aquelas lutas todas, uma rebelião muito grande que teve ali no ano 2000, colchão sendo queimado, a polícia entrando, atirando balas de borracha, e eu levei 2 tiros de bala de borracha, um nas minhas costas e um na minha perna. E acabei passando ali dentro daquele presídio 7 anos da minha vida preso ali naquele lugar. E durante esses 7 anos preso ali dentro daquele presídio, foi onde eu vi muitas coisas terríveis. E às vezes eu olhava para mim e pensava, eu não vou sair aqui desse lugar. A minha mãe, cansada, indo me visitar. Minha mãe cansada, indo me visitar, eu cheguei para minha mãe, porque lá dentro do presídio, meus irmãos, eu arrumei um trabalho. Você sabe qual foi o trabalho que eu arrumei dentro do presídio?
cartãozeiro. Eu comecei agora a derrubar cartão através do aparelho celular. Eu comecei agora a derrubar cartões, enganar as pessoas. Já não estava lá fora roubando, assaltando ou tirando das pessoas. Agora dentro do presídio, o diabo, como é sagaz, começou agora a fazer com que eu viesse veredar o caminho de derrubar cartão através do aparelho celular. E ali eu enganava as pessoas, ligando para ela, passando por um diretor que na época era da Oi. Eu vou explicar para você mais ou menos como funcionava. Eu pegava o aparelho celular, ligava a cobrar para as vítimas de todo o Brasil, ligava para o Rio de Janeiro, ligava para São Paulo, Santa Catarina, enfim, todo o nosso território nacional. Eu entrava em contato com eles e quando eles atendiam o telefone, eu começava a explicar para eles. Se era de dia, eu dizia um bom dia, tudo bem? Eu me chamo Marcelo Eduardo Fontinelli. Eu sou gerente geral do setor 8 de promoções da Oi Fixum Telemar. Esse sinal a cobrar que está dando no seu telefone, não se preocupe, que é de responsabilidade nossa. Aí eu começava a dizer, olha, meus parabéns, a sua linha, ela foi contemplada e premiada com algumas premiações por você ser um cliente fiel da nossa operadora. Enfim, eu começava a enganar essas pessoas. E no território nacional, nós também enganamos várias pessoas. Na minha época, beirado do ano 2000, nós trabalhávamos roubando os cartões que davam a recarga de celular. Mas foi através do aparelho celular e dentro desse presídio, roubando as pessoas, que eu tive o encontro com Jesus. E esse encontro que eu tive com Jesus foi um encontro tremendo e impactante. Eu me lembro que eu preguei o celular, já não estava mais no Instituto Penal Paulo Sarazate, que é conhecido como IPPS, o maior presídio aqui do estado do Ceará. E já não era mais dentro desse presídio, porque após 7 anos da minha vida ali dentro, sofrendo, passando por lutas, batalhas e dificuldades, eu agora estava na colônia agrícola do Amanari. E através desse celular, eu comecei ali a ligar para várias pessoas, roubei várias pessoas. Inclusive você que se em algum momento foi vítima, beirado do ano 2000, 2021, eu lhe peço perdão. Hoje eu sou um homem transformado e arrependido do fundo do meu coração. E ali eu liguei para uma pessoa na cidade do Rio de Janeiro. Você que vai ouvir esse testemunho no Rio de Janeiro, foi do Rio de Janeiro que Deus usou do seu instrumento para me alcançar. E eu entrei em contato com o DDD 21, que é do Rio de Janeiro. Através do celular eu entrei em contato e falei, olha, aqui quem fala é Marcelo Eduardo Fontinelli. Meus parabéns para você. Você acaba de ser a 10ª pessoa contemplada e sorteada pela nossa Oi Fixum Telemar. E você acaba de ganhar e falava algumas premiações. Aí eu perguntei, fiz a pergunta para essa mulher. Eu disse para ela, olha, você está feliz? Você está contente? Aí ela parou um pouco, respirou e disse assim, eu estou muito feliz. E eu também estou muito contente. Aí meus parabéns por você estar feliz e estar contente. Aí através do celular ela falou para mim assim, olha, eu estou feliz e eu estou contente, porque eu tenho Jesus no meu coração. Eu tenho Jesus no meu coração, jovem, e quero dizer para você que você é um jovem que está preso no presídio no estado do Ceará. E quero dizer para você que Deus tem uma linda obra na tua vida. E através da tua vida, muitas vidas vão ser alcançadas. E aquela mulher deu uma rajada de línguas estranhas. Ela deu uma rajada de línguas estranhas tremenda, que naquele momento o meu corpo todinho se arrupiou. O meu corpo todinho se arrupiou.
E eu fiquei paralisado, escutando somente aquela mulher falar. Eu não consegui dar mais um pio, eu não consegui dar mais uma palavra. E ela começou a ser usada por Deus, aquela mulher altamente usada pelo Espírito Santo de Deus. E ela disse, olha jovem, você está dentro de um presídio no estado do Ceará. E eu quero dizer para você que não importa o valor que vai dar aqui a minha conta, não importa o valor que vai dar a conta do meu telefone, porque eu sei que também você está ligando a cobrar, mas o que importa é a sua alma, o que importa é a sua vida para Jesus, porque o Senhor tem uma linda obra na tua vida. Aí eu abro um parêntese aqui agora para dizer para você que está ouvindo esse testemunho, quanto vale uma alma para você, meu irmão? Porque o que me chamou muita atenção nessa mulher foi o amor dela por vidas, o amor dela pela vida que estava aprisionada dentro daquela penitenciária, mas não só aprisionado ali fisicamente, mas aprisionado espiritualmente, aprisionada por correntes do mal que aprisionava a minha vida naquele momento. Mas aquela mulher, ela entendeu que a conta do telefone dela, ela entendeu que a conta do telefone dela naquele momento não era gasto, era investimento, porque ela estava investindo em uma vida que estava presa e aprisionada dentro daquela penitenciária. E ela começou a falar em línguas estranhas e começou a ser usada em profecia para a minha vida, dizendo, olha jovem, eu quero dizer para você que nesse momento o Senhor te ama, Ele tem uma linda obra contigo e através da sua vida muitas vidas vão ser alcançadas. E eu creio, meu irmão, eu já peço para você compartilhar esse vídeo com teus amigos, com as tuas amigas, porque aquela palavra profética daquela mulher, eu vejo se concretizando na minha vida hoje. Eu vejo hoje aquelas palavras sendo concretizadas, aquela profecia sendo cumprida, e eu já peço a você que compartilha para o teu amigo, compartilha para a tua amiga, compartilha se você tem alguém na tua casa, na tua família que é usuário de droga, que está preso, seja qual for a droga, compartilha para ele, porque através desse testemunho o Espírito Santo vai resgatar essa vida em nome de Jesus. E ela naquele momento começou a falar comigo, olha, como é seu nome? E eu já não aguentei mais. Eu saí perto dos amigos, os colegas que estavam presos comigo naquele sofrimento. Eu saí de perto deles e levei o telefone para dentro da cela. E fui para dentro da cela. Quem já passou pelo sistema sabe o nome daquele lugar. É o Comiquete que chama, Comiquete. Passei, abri o pano, fechei o pano, caí de joelho naquele momento e comecei a colocar para fora, para aquela irmã, eu comecei a colocar para fora tudo aquilo que estava aprisionando a minha alma, que estava aprisionando ali a minha alma naquele momento. Eu me ajoelhei e de joelho eu comecei a chorar e as lágrimas caindo dos meus olhos e eu dizendo para aquela irmã, eu dizia, irmã, me ajuda, por favor, irmã, me ajuda, é verdade. Eu estou dentro de uma penitenciária presa, irmã. Eu já estou quase 7 anos da minha vida preso aqui dentro desse lugar. Então me ajuda, por favor, minha irmã. Eu preciso de ajuda. Eu já não aguento mais. Eu estou preso, eu não aguento mais essa vida de droga. Eu não aguento mais essa vida todos os dias preso. E eu chorava e pedia socorro. Sabe por quê? Porque naquele momento a minha alma, ela já estava entendendo o arrependimento. E por isso é que o Senhor Jesus Cristo, quando ele pega a pena do 13º escritor, e no capítulo 11, versículo 28, ele diz assim, olha, vinde a mim, vós, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu não sei qual seja o teu cansaço, mas talvez o teu cansaço nesse momento, o teu cansaço não é físico, talvez o teu cansaço é espiritual, é um cansaço espiritual que você precisa entender e compreender que Jesus está te chamando nesse momento. E eu de joelho ali, eu chorando e dizendo, irmã, me ajuda, eu já não aguento mais, irmã, essa vida, eu estou preso nas drogas, aprisionado, me ajuda. E ela, olha, jovem, eu vou orar por você, vou continuar orando por você, eu vou anotar aqui o seu número, vou levar o seu nome para a igreja.
para um momento de oração, porque ela era do círculo de oração, com certeza. Essa mulher com certeza era uma mulher de oração. Era não, é uma mulher de oração. Porque eu creio que você é do Rio de Janeiro que vai ver esse testemunho. Você vai lembrar que você evangelizou esse jovem dentro de uma penitenciária. Beirado do ano 2006. Você evangelizou esse jovem dentro dessa penitenciária. E esse jovem, você irmã, aí da cidade do Rio de Janeiro, hoje ele está aqui transformado pelo poder da palavra de Deus. Através da sua vida, você foi o instrumento para resgatar a minha vida, e a profecia que saiu da sua boca tem evangelizado várias vidas. E nós temos testemunhado e temos pregado o poder e a grandeza de Deus. Porque a Bíblia diz, e a Bíblia nos ensina que nós somos um livro aberto, uma carta aberta para o mundo. Aleluia! Então aquela mulher pegou meu nome completo, eu falei meu nome completo para ela. Ela anotou meu nome completo, falou que iria levar para a oração. E dali, aquela irmã começou a me evangelizar. Mas mesmo assim, eu não deixei de utilizar a droga. Mas nos momentos que eu estava mais em depressão, no momento que eu estava mais oprimido, o telefone tocava. Irmão, impressionante. Eu poderia estar onde eu estivesse. Eu poderia estar fazendo o que eu estivesse fazendo. Quando aquele telefone tocava, que eu olhava para o telefone, eu dizia, é a irmã que está ligando. E eu atendia o telefone, corria para dentro da minha cela e começava a falar com aquela irmã. E o mais impressionante é que quando o telefone dela tocava, que eu corria para a cela, eu já caía de joelho. Eu já me ajoelhava e só falava com essa irmã de joelho. E ela começava a perguntar, Eduardo, como é que você está? Eduardo, está tudo bem? E eu, irmã, eu estou indo, irmã, estou na mesma luta, estou me esforçando para sair da droga, mas não tenho força. Eu não tenho força para deixar a droga, irmã. Eu tenho pedido a Deus do jeito que você tem me ensinado, porque ela começou a me ensinar algumas coisas sobre Jesus. Porque até então, algumas pessoas chegavam na minha casa, evangelizavam, davam uma palavra, mas não tinha aquele discipulado. E foi através da irmã que eu tive o discipulado com Cristo. E eu comecei a explicar para ela que eu não estava tendo força, que eu não tinha força para sair dessas drogas. E ela, mas eu estou continuando orando por você. E a oração da irmã, juntamente também, eu creio, com a oração de muitas pessoas, não posso aqui ser ingrato, porque muitas pessoas oraram por mim. Minha mãe orou por mim, minha irmã orou por mim, muitas pessoas da comunidade que a qual eu morava, com certeza orava por mim. Uma das mulheres, e quando eu aceitei Jesus, e eu andando dentro da comunidade, a irmã Corina, que morava na mesma rua que eu morava ali naquela comunidade. Quando aquela irmã viu eu passando, arrumado, com a Bíblia, todo direitinho, ela olhou para mim e disse, olha, honra, glórias e louvores para Deus, porque o Senhor te alcançou. Outro irmão também, que até hoje tem sido uma bênção de Deus na minha vida, irmão Benedito. O irmão Benedito também foi um dos tais que me evangelizou muito naquela comunidade. Então, meus irmãos, continuando aqui o testemunho, essa irmã começou a me evangelizar, ligava para mim nos momentos mais difíceis da minha vida, ela ligava, e ali eu começava a conversar com ela. E lembro-me que um dia, os meninos estavam jogando, estava tendo um jogo lá, numa quadra de futebol dentro da colônia agrícola do Amanari, que é uma penitenciária também de Fortaleza, que quando você sai do regime fechado, você vai agora para o regime semi-aberto, onde você começa a ter saída para ir para casa. Você vai na casa na sexta-feira, fica na colônia agrícola do Amanari, onde você passa a semana todinha em casa, e você só é recolhido nos finais de semana. Aí nos finais de semana você volta e ficava sábado, domingo e saía na segunda-feira. E ali eu fui impactado através da vida dessa mulher de Deus que começou a me evangelizar. E me lembro um dia 2 de novembro, aproximadamente o ano de 2006, foi aonde eu tive o meu encontro com Jesus. Eu estava nessa quadra de futebol, vendo os jovens jogando lá, sem camisa, largado mesmo, irmão.
largado, sem camisa, só de bermuda e chinela, drogado. A minha ferramenta era somente um aparelho celular, que eu utilizava esse aparelho celular. E eu me lembro que veio uma voz ao meu ouvido. E aquela voz dizia assim: tu és meu filho. E quando eu ouvi aquela voz, eu bati aqui no meu ouvido e comecei a olhar para trás. E comecei a olhar para trás, olhando para trás, e eu comecei a dizer para mim mesmo: meu Deus, agora eu estou doido. Agora eu estou doido, o que é que está acontecendo? Agora eu estou ficando doido, que eu estou ouvindo voz. E ali veio aquela angústia na minha alma. E eu de achar que eu estava enlouquecendo, ficando doido dentro daquela penitenciária. E ali eu comecei novamente a assistir o futebol. E mais uma vez aquela voz veio ao meu ouvido dizendo: tu és meu filho. Aí eu mais uma vez ouvi aquela voz e me levantei e fui para a cela. Me levantei, fui para a cela e comecei a chorar. Ali eu via já Deus estava trabalhando na minha vida. E comecei a chorar e dizer: meu Deus, estou ouvindo voz, estou ficando doido, o que é que está acontecendo? E ali saí para usar uma droga. Saí para usar droga. E eu me lembro que naquela época eu já tinha consumido muito comprimido por nome de Ripinol. E eu saí para usar aquela droga. Era um cigarro de maconha com uma pedra de crack dentro, que é conhecido como mesclado. E eu fiz aquele mesclado e utilizei aquela droga. E quando eu usei aquela droga, pelo primeiro, segundo, terceiro trago, eu comecei a achar que pessoas que estavam próximo de mim queriam me matar. Eu comecei agora a dizer: vão me matar, estão armando para me matar. Isso, para quem utiliza a droga, sabe muito bem do que eu estou falando. Eu comecei a pegar a viagem com a droga. Comecei a pensar que estavam querendo me matar. E eu desesperado dizendo: vão me matar. Não, mas eu vou. Mas mesmo que eu morra, eu vou morrer lutando. Aí me lembro que coloquei um coçoco debaixo do meu colchão, debaixo do meu colchão e uma barra de ferro. Uma barra de ferro debaixo do meu colchão, e fiquei paralisado lá dentro da cela com um colchão, com uma barra de ferro e um coçoco debaixo. E eu fiquei dizendo: não, vão vir me matar. Mas se forem me matar aqui, eu vou morrer pelo menos lutando. Vou morrer pelo menos lutando aqui. E o efeito da droga sobre a minha vida, e eu alucinado, vendo alucinações, e aquela loucura dentro de mim, e eu pensando que ia morrer. Aí eu me lembro: não, só tem uma saída. Lembrei da irmã dizendo que Jesus me amava, que Deus tinha um projeto na minha vida, e que eu era um escolhido de Deus. E eu saí correndo igual um louco mesmo. Eu deixei lá o colchão, eu deixei lá a barra de ferro, deixei lá o coçoco e saí de dentro da cela, isso na parte da tarde. Isso na parte da tardezinha, já eram umas 4h30, beirando 5 horas da tarde por aí. E eu saí desesperado, correndo dentro daquela colônia agrícola. Eu saí correndo dentro daquela colônia agrícola ali, desesperado, atrás sabe de quem, meus irmãos? Sobre o efeito daquela droga. Você sabe de quem eu corri desesperado atrás? Atrás dos crentes. Saber onde é que tinha cristão. Saber onde é que tinha alguns discípulos de Jesus. E cheguei na cela de um irmão e perguntei para ele: meu irmão, aonde é que os crentes ficam aqui? Aonde é que tem um crente aqui? Pelo amor de Deus. Aí ele: Eduardo, o que é que tu tem, Eduardo? Não, eu só quero saber onde é que tem um crente aqui, eu estou precisando falar com um cristão aqui. Aí ele disse: rapaz, tem um irmão Hélio. O irmão Hélio está lá nas casinhas. As casinhas eram um local mais embaixo que tinha lá dentro da colônia agrícola. E eu saí correndo lá para a casinha. Cheguei lá, estava só o irmão Hélio. Eu cheguei lá para o irmão Hélio e disse: irmão Hélio, eu não aguento mais essa vida. Eu não sei o que é que está acontecendo comigo, eu estou ficando doido, irmão. Eu estou ficando doido. Eu estou ouvindo vozes, eu comecei a ouvir voz ali na quadra, os meninos jogando e eu ouvindo voz. E eu fui usar uma droga e usei uma droga e estou achando que estão querendo me matar, estão formando para mim, irmão Hélio. Só que ele, pela experiência que ele tem e tinha com Deus, o irmão Hélio, a experiência que ele tinha com Deus, ele entendeu que ali era o Espírito de Deus conduzindo aquela alma cansada até ele. E ali eu dizendo para ele que estavam querendo me matar e as lágrimas começaram a cair.
E eu comecei a chorar e dizer para ele: irmão Hélio, eu quero aceitar Jesus, irmão Hélio. Irmão Hélio, eu não aguento mais essa vida não, eu quero aceitar Jesus. Tem uma irmã lá do Rio de Janeiro que tem pregado para mim, tem falado do amor de Deus para mim. E eu quero aceitar Jesus, irmão Hélio, por favor. E chorando, os prantos de choro. E ali eu me ajoelhei. O irmão Hélio começou a fazer a oração do pecador pela minha vida. O irmão Hélio fez a oração do pecador por mim. E eu comecei a confessar. E eu confessei ao Senhor Jesus Cristo como o meu único e suficiente Salvador da minha vida. E quando eu aceitei Jesus naquele momento de joelho chorando, ele fazendo a oração comigo, eu de joelho chorando e falando que queria aceitar Jesus. Aleluia. 2 de novembro do ano de 2006, para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo, eu me levanto sem camisa de bermuda, de chinela, mago, celular na mão, que o celular é o instrumento que eu utilizava para roubar as pessoas. Quando eu me levanto, irmão, depois de ter aceitado Jesus, eu levo como se um supapo no meu peito para frente e tinha 2 fios descascados. 2 fios descascados onde era utilizado para usar os frevedor. Ele colocava um fio no outro, botava 2 pregos na ponta e utilizava o frevedor para fazer café. Quem sabe, quem já passou pelo sistema, pela penitenciária, sabe que era assim que funcionava na época. E eu levo um supapo para frente e aqueles 2 fios entram nas minhas costas. Aqueles 2 fios entram nas minhas costas. Quando entram nas minhas costas, eu dou um grito dizendo: ai, que foi isso aqui nas minhas costas? E o irmão Hélio: o que foi, Eduardo? Eu não sei, esses 2 fios, meu irmão, pelo amor de Deus, esses fios são fios de alta tensão. Eu não sei como tu não morreu. A fúria e a fúria e a ira do diabo contra a minha vida após eu ter confessado ao nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E ali, após eu ter confessado ao nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu me lembro que a minha mãe veio me visitar. E quando a minha mãe veio me visitar, ela trouxe o malote. Ela trouxe o malote, que são as compras. E quando ela chegou com aquele malote, naquele malote vinha fumo maratá, cigarro, isqueiro, que eram as coisas que eu utilizava naquela época. E quando a minha mãe chegou com aquele malote, eu estou na visita e eu estou totalmente quebrantado pelo poder de Deus, irmão. A única coisa que eu fazia era somente chorar. Um irmão chegou, me deu uma Bíblia, eu comecei a ler a Bíblia, ler, e chorava, li e chorava. E a minha mãe chegou com aquele malote, me visitando na visita do domingo. E ela olhou para mim e falou: meu filho, o que é que você tem? Eu olhei para minha mãe e falei para minha mãe assim: mãe, eu aceitei a Jesus. Eu aceitei Jesus, mãe. Agora eu vou andar com Jesus. A minha mãe olhou para mim: o quê? Você aceitou Jesus? Eu fui, mas aceitei Jesus. Tu tá ficando doido. Tu tá ficando doido, agora tu vai ficar igual esses crentes aí, doido. Por quê? Testemunho rápido do caminho que a minha mãe enveredou, porque hoje a minha mãe dorme no Senhor. Hoje a minha mãe dorme no Senhor, para a honra e para a glória de Cristo. Porque o caminho que eu comecei a andar com meus 14, 15 anos, a minha mãe foi pedir ajuda onde não deveria. A minha mãe foi pedir ajuda na casa de encosto. A minha mãe foi pedir ajuda em terreiro de macumba. A minha mãe foi pedir ajuda na zumbanda, nas magia negra. Então a minha mãe, aleluia, se aprisionou totalmente. Eu me lembro quando eu chegava na minha casa, eram várias pessoas na sala da minha casa, tudo atuado, tudo ali vestido com roupa de macumbeiro, de pessoas com roupas de bruxo, bruxaria, fazendo ali rituais na sala da minha casa. Então a minha mãe se tornou uma babaorixá ali do bairro, se juntava com outro senhor por nome de Oscar, outra mulher por nome de Juraci dentro do bairro, que também eram outras pessoas que eram envolvidas na magia negra, outras pessoas que também são inocentes, que estão presas e estão cegas na magia, e creio que o Senhor também vai resgatar de lá pelo poder que há na palavra de Deus. Então a minha mãe presa na Umbanda, quando eu falei para ela que tinha aceitado a Jesus, a minha mãe olhou para mim e disse: tá ficando doido, tu tá ficando doido agora, vai querer ficar igual esses crentes doidos. Aí eu olhei para ela e disse assim: não, mãe, eu aceitei Jesus e eu não quero mais essa vida para mim não. Aí peguei o cigarro que ela trouxe, peguei os fumos maratá que ela trouxe, peguei os isqueiros, coloquei tudo num saco e fui dar fim. Porque eu estava decidido
a servir a Jesus em espírito e em verdade. E ali, no ano de 2006, para a honra e para a glória do Senhor Jesus, eu recebi o meu alvará de soltura. E saí de dentro daquela penitenciária, mas saí cristão, saí discípulo de Jesus Cristo de Nazaré. E o Senhor começou a concluir a obra que a qual Ele prometeu na minha vida, através da vida da irmã do Rio de Janeiro. E comecei a frequentar a igreja na grande cidade de Fortaleza. Me lembro que um jovem foi na minha casa, um jovem por nome de Adail. Um jovem que é um diácono da igreja, é uma bênção também. Ele foi na minha casa me convidar para ir para um culto, lá no bairro vizinho. Eu estava lá de bermuda, não tinha calça naquele momento. Todas as minhas roupas que a minha mãe levava para a penitenciária eu dava fim. Todas as roupas que a minha mãe levou eu dei fim, troquei por droga, vendi. Já cheguei mesmo na droga, infelizmente, a um caos dos caos da droga. E ele me convidou para ir para a igreja. E eu só tinha uma bermuda azul, uma camisa, uma chinela e a minha Bíblia. E eu perguntei para ele: Adail, mas tem algum problema de eu ir para a igreja de bermuda? Ele: não, tem não, irmão, porque ele sabia da minha vida. O Adail conhecia o meu testemunho. Ele viu da onde o Senhor estava me tirando. E ele estava testemunhando o poder de Deus sobre a minha vida. E ele me levou para essa igreja, lá em outra comunidade próximo da comunidade da onde nós morávamos. E eu fui ali naquele culto, chorei, me quebrantei muito. E ali voltamos para a minha casa. Ele disse: quando for no outro dia de culto eu venho te buscar. Eu posso? Pode vir me buscar. No outro dia de culto comecei a ir com ele devagarzinho nessa igreja, Assembleia de Deus, Bela Vista. Aí veio outro amigo meu também da época me convidar para ir para um culto em uma igreja lá no centro, o irmão Edson. O irmão Edson também fez parte do meu testemunho, fez parte da minha caminhada cristã. Ele me convidou e eu juntamente com ele de bicicleta pegamos e fomos lá para essa igreja no centro. E ali eu comecei a frequentar a igreja com ele, ali no centro, igreja batista, se não me foge da memória. Comecei a frequentar com ele também. Mas aí o meu ministério, que é a qual o Senhor entregou nas minhas mãos, o ministério que é a qual o Senhor entregou para nós veredarmos, foi através da vida de um homem de Deus, a qual tenho um respeito, uma admiração muito grande. E o nome dele é pastor Cláudio José. Ele é uma benção. Foi aonde o pastor Cláudio José, nós fomos frequentar a igreja dele, que era próximo da nossa casa. E ali foi aonde nós começamos verdadeiramente a trabalhar no ministério que é a qual Deus nos chamou, que é um ministério de libertação aos cativos, de libertar aqueles que estão presos nas drogas, aqueles que estão presos na prostituição, na bebida alcoólatra, no assalto, enfim. E ali nós começamos, e ali nós fomos separados a obreiro, e o Senhor foi trabalhando em nossas vidas através daquele ministério Madureira, lá no trilho, que o pastor Cláudio José nos deu a oportunidade e nos levou. E ali também, para a honra e para a glória do Senhor, nós conhecemos também a irmã Clairla, o Robeci, que fizeram parte também da nossa caminhada com Cristo, e várias outras pessoas que fizeram parte da nossa caminhada. O irmão Robeci e a irmã Clairla começaram um trabalho de oração na minha casa. Esse trabalho de oração começou a fluir, as vidas começaram a chegar até o Senhor Jesus, as vidas começaram a confessar, e o Senhor da glória, através de nossas vidas, começou um trabalho nessa comunidade. E até hoje, ano de 2024, tem essa igreja que foi aberta lá, a Assembleia de Deus Ministério Madureira, que começou com um círculo de oração na minha casa através da Clairla e do Robeci. Aí depois a Clairla e o Robeci saíram por motivo maior de trabalho no ministério deles. Aí veio o pastor Eduardo que também é um amigo, é um teólogo, é um amigo que também ajudou na nossa caminhada. E o pastor Eduardo começou a me ajudar nesse trabalho de oração ali na minha casa. Aí o pastor Cláudio José veio e abriu essa congregação, Assembleia de Deus Madureira, que até hoje está lá salvando vidas, até hoje está lá resgatando vidas. Então, meus irmãos,
Esse é o testemunho, espero que edifique a sua vida. Quero externar minha gratidão também ao pastor Vilaguion Alves. O Vilaguion Alves, que foi um homem que fez parte também da minha vida, em nome de Jesus, me deu muitas oportunidades. Quero agradecer também ao pastor Márcio Cordeiro, que foi um homem também que estendeu as mãos para a minha vida, para a honra e para a glória do Senhor. Ao pastor Santos, enfim. Se eu for falar aqui, serão muitos nomes. Mas eu quero agradecer a vida de cada um de vocês que fizeram parte da minha caminhada cristã, que em algum momento foram utilizados por Deus para edificar a minha vida, para confrontar a minha vida e para consolar a minha vida. Quero agradecer também ao pastor Shalom, que é uma bênção do Senhor, e também aos apóstolos Ruston Rocha e a sua esposa Maclóvia, que foi quem nos consagrou a pastores ali na igreja Apacentar, através do pastor Santos, homem de Deus, que é uma bênção sobre as nossas vidas. O nosso Deus, ele é bom e maravilhoso. Quero também agradecer pela vida da minha esposa, que Deus me deu. Louvado seja o nome do Senhor. Uma mulher que a qual tem estado comigo em meio a essa luta, em meio às batalhas, em meio às dificuldades. Lembre-se, pois, de uma coisa, estamos aqui lutando, irmão, todos os dias para continuar a nossa jornada. Perfeito não somos, porque nós sabemos que perfeito só o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, e ali o Senhor nos deu uma família linda e maravilhosa, a qual temos 6 filhos, 4 filhas mulher e 2 homens, e também temos ali 3 netos lindos e maravilhosos. Também quero agradecer ao canal Semeando Vida no YouTube, que através desse canal Semeando Vida, muitas vidas têm sido resgatadas, têm sido impactadas. Então eu quero pedir a você que está ouvindo esse testemunho, olha, compartilha com um amigo, compartilha com uma amiga, compartilha com a tua família, porque eu creio que muitas vidas serão transformadas e impactadas pelo poder do Espírito Santo. Pois a honra, a glória e o louvor seja para Jesus. Eu quero orar por você nesse momento. Senhor, diante da tua presença, eu quero orar pela vida, meu Pai, de cada um dos teus filhos que vão ouvir esse testemunho, seja pela manhã, pela tarde, pela noite ou pela madrugada. Eu oro por esse pai de família, por essa mãe de família, por essa esposa, por esse esposo. Eu oro, meu Senhor da glória, por cada uma dessas pessoas que estão vendo agora este vídeo no YouTube e em outras plataformas digitais. Que eles nunca venham pensar em desistir dos seus familiares. Eu abençoo, meu Pai, a cada vida pelo poder que há mediante a tua poderosa palavra. Alcança, meu Pai, essas vidas em nome de Jesus. Amém. Fazemos parte aqui do Ministério Apostólico Santo dos Santos. Um ministério que está aqui com o tema Libertando os Cativos e Restituindo as Famílias. Ministério Apostólico Santo dos Santos. Deus abençoe sua vida. Amém. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.